Um bom dia a todos, que Deus vos abençoe nessa manhã onde nós nos reunimos para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Quem veio adorar o Senhor Jesus nessa manhã? Aleluia! Vamos aproveitar que nós estamos de pé e vamos abrir a palavra de Deus, por favor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, versículo 1 a seguir. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 1. Enquanto você está buscando essa passagem bíblica, eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, uma vez mais. Agradeço os nossos pastores, pastor Lindomar, pastora Vilcelene, e agradeço a cada um que tem orado por nós. Que Deus possa recompensar cada um, abençoar e retribuir cada um 100 vezes mais em nome de Jesus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 1. Todos encontraram? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Aleluia, aleluia. Levante a tua mão nesta manhã, com liberdade na casa do Senhor. Como é bom estar diante de ti, Senhor, e adorar o teu nome. Te agradecemos porque o privilégio é nosso, em poder glorificar-te nesta manhã. Vem sobre nós com liberdade, Senhor, porque estamos aqui para ti exclusivamente.
Aleluia. Vamos declarar juntos essa canção. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Em todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Levante tua mão. Santo, declare isto a Ele nessa manhã. Só tu és santo, só tu és, e não há outro como tu, e não há outro como tu, e não há outro como tu, e não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és. Declaremos: não há outro, não há outro como tu, não há não há outro como tu, não há outro como Jesus. Em todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, eu só quero te falar: teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Declare que teu é o reino, que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Só tu és santo.
declare: só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Levante a tua mão e adore a Ele, adore. Uramandarabaha sokimataya, aleluia. Urebakia salakiataya sobiakaya, aleluia, aleluia. O Senhor que encontrou Davi, Ele veio nos encontrar nessa manhã. Aleluia. Adoramos e declaramos toda glória, toda honra, todo louvor pertence a Ele, a Ele, a Ele, a Ele. O mesmo Deus que encontrou Davi veio te encontrar nesta manhã. Aleluia. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu. Toda glória é tua, toda honra pertence a ti, Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Aleluia. Uravarra sokiamatu livissorevashi. Deixa o Espírito Santo fluir na sua vida. Abra a tua boca, seja renovado, seja tocado pelo céu. Erabashi abakiasu rematoke. Derabanda sukematalaia sobiakaya. Adoramos a Ti, glorificamos Teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado. Tu estás aqui e é tudo o que precisamos. Aleluia. Tome seu assento adorando Jesus. Diga comigo: o mesmo Deus. Não, diga com vontade: o mesmo Deus que visitou Davi na casa de Jessé, também me visita nessa manhã. Aleluia. Meus irmãos, eu tenho vivido algumas experiências com Deus no meu secreto. E o Senhor, eu tenho observado que geralmente perto do meu aniversário, no início do mês de outubro, Deus sempre me dá uma palavra para o ano. E já vem alguns anos isso acontecendo e eu guardo aquela palavra no meu coração. E eu estava orando no início de outubro desse ano, no início do mês de outubro desse ano, e o Senhor me deu essa palavra. E essa palavra é uma palavra que vem de encontro primeiro ao meu coração. E eu quero compartilhar com vocês nesta manhã aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração para esse ano. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, é o capítulo onde o Senhor está transicionando dois reis. E nós sabemos que o Senhor levantou o rei Saul, permitiu que o rei Saul fosse levantado pelo povo de Israel. E aqui, depois de uma vida servindo ao Senhor pela metade do rei Saul, o Senhor claramente, versículo 1 que nós lemos, rejeita o rei Saul. Ele condena uma obediência pela metade, como no caso dos amalequitas. O Senhor condena
o rei Saul buscar estar bem diante dos homens, mas não estar bem diante dos céus. O Senhor condena o rei Saul quebrando princípios bíblicos de seu tempo, se voltando a pitonisa, a bruxarias. O Senhor condena o rei Saul porque tinha dias que profetizava e dias que o espírito mau o possuía. O Senhor condenou o rei Saul porque o rei Saul queria matar Davi, porque se sentia ameaçado. A verdade é que o rei Saul foi aquele que teve todas as oportunidades de fazer tudo certo, mas decidiu fazer aquilo que agradava ao seu coração, e por isso ele foi rejeitado. Decidiu viver para si e não para o propósito que Deus tinha para ele. E o capítulo 16 é o capítulo em que o Senhor está transicionando então o reinado do rei Saul e chamando agora um rei segundo o seu coração. E este capítulo 16 é o capítulo onde Deus dirige o profeta Samuel para que fosse de encontro ao rei Davi e ungisse Davi como um rei. O rei Davi tem diversas diferenças do rei Saul, muitas, mas a principal diferença era que Davi foi escolhido não pelo povo, mas pelo próprio Deus. É claro que Deus rejeita Saul e levanta um homem segundo o seu coração. O Senhor faz uma pergunta ao profeta Samuel, no versículo 1 do capítulo 16: até quando tu terás dó de Saul? E o Senhor ministrou algumas coisas no meu coração a respeito dessas questões. Deus falou no meu coração que é um tempo em que nós viveremos, em que Ele também transicionará gerações. Ele levantará um novo povo, porque há um povo que foi levantado para servir, mas não serve. Há um povo que foi chamado para fazer a diferença e não faz. Há uma geração, como a geração de Saul, que foi chamada para ser fiel, mas quebrou o princípio. Há uma geração, que é a geração de Saul, que foi chamada para obedecer completamente, mas obedeceu pela metade. E Deus quer levantar uma nova geração, uma geração segundo o seu coração, uma geração que não obedeça por obrigação, mas obedeça por amor ao Senhor. Uma geração que decida viver uma vida que agrade a Deus, e caindo não permanece no erro, se arrepende e se volta para o Senhor. Deus quer levantar uma nova geração, uma geração que seja uma geração que seja uma referência para os nossos dias. Observe, Saul reinava, Deus usa Samuel para fazer essa transição. Samuel fala da geração do sacerdote, do profeta, de homens que foram chamados por Deus e não negociaram os seus princípios, mas homens que já estão em uma idade avançada. E Deus quer usar estes homens para levantar um novo povo, uma nova gente, que decida servir a Deus e fazer a diferença. Deus então quer levantar uma nova geração. Davi não é escolhido pelo povo, não é chamado pela sua aparência, mas é chamado por Deus. Davi representa algo novo que Deus está fazendo nos nossos dias. Uma geração que está sendo levantada para fazer a diferença e não negociar princípios, buscando viver uma vida que agrade ao próprio Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós vemos Deus se referindo a Davi na sua posteridade, depois dos seus dias, o Senhor sempre fala a respeito de Davi, sobre algo novo que Ele deseja fazer. Amós capítulo 9, versículo 11, o Senhor diz: eu restaurarei a tenda de Davi. Ele está falando sobre a adoração de Israel, ele está falando sobre algo positivo. Davi é exemplo de algo positivo, de algo bom, de algo que agrada a Deus.
Apocalipse 3:7, o Senhor diz à igreja, a igreja de Filadélfia: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém pode abrir. Deus está falando sobre Davi e algo positivo disso. Segundo Crônicas, capítulo 34, versículo 2, Deus dá testemunho do rei e fala que ele andou nos caminhos de Davi, seu pai, um caminho que agrada a Deus. E eu creio que nós viveremos um ano de 2025, em que Deus levantará um novo povo, pessoas que serão usadas para serem instrumentos na mão de Deus, para algo novo que Ele deseja fazer no meio da sua igreja. Nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias, e muitos se perderam como o rei Saul, só que Deus não deixará a sua igreja sem o remanescente fiel. Ele levantará uma geração, a geração daqueles que não negociam a palavra, a geração de obreiros que não negociam sua vida no secreto, a geração daqueles que buscam a Deus, além das pessoas, além das circunstâncias, além das coisas, porque decidiram viver uma vida que agrade ao Senhor Jesus. Então Deus quer levantar uma nova geração, e é por isso que nesta manhã eu quero pregar nesse tema, ensinar nesse tema. Deus quer levantar a geração de Davi, aleluia. Qual é o tema? Diga forte, 1, 2, 3. Deus quer levantar a geração de Davi. Aleluia. Irmãos, quem é a geração de Davi? O texto bíblico que nós lemos traz a nós lições especiais. Deus quer nos levantar como obreiros, como servos, como pessoas que tenham um coração de Davi, um coração que busque agradar a Deus. A geração de Davi, em primeiro lugar, é a geração que não é escolhida por sua aparência. A geração de Davi não é escolhida pela sua aparência, ela é escolhida pelo seu coração. A geração que Deus quer levantar é uma geração que não parece que será um instrumento de Deus, mas Deus fará dela um instrumento poderoso. A geração de Davi é a geração que Deus levantará, porque não tem parecer nem formosura, mas serão instrumentos vivos usados nas mãos do Senhor. Versículo 10. Os irmãos de Davi eram fortes, bonitos. Davi era franzino e Davi era muito novo. Dizem os estudiosos que Davi tinha aproximadamente 16 anos. Essa é a geração de Davi. A geração de Davi que será levantada por Deus, formada pelo Senhor e capacitada pelo Senhor. A geração que Deus quer levantar não tem parecer e nem formosura, mas é uma geração que foi escolhida. Deus viu o seu coração e o meu coração. Deus vê nossos corações. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como tochas de fogo, contemplando os maus e os bons. No Salmo 139, o salmista Davi diz: para onde eu fugirei da tua face? Onde eu me esconderei, Senhor, de ti? Lugar nenhum. Porque Ele sonda e Ele esquadrinha, se diz assim? Esquadrinha nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Ele nos vê e Ele sabe que nós não podemos, não somos e não fazemos nada sem Ele. Só que Deus quer levantar pessoas que reconheçam isso e que apontem para Jesus e falem como o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, eu trabalhei mais que todos, mas não fui eu, foi a graça do Senhor que habita em mim, foi ela que me capacitou, ela que me deu graça para que eu pudesse fazer esta obra. A geração que Deus quer levantar é uma geração que não será escolhida por sua aparência. Irmãos, Deus foi claro falando com o profeta Samuel. Ele vê Eliabe, ele vê
Abinadab, ele vê Samá, fortes, bonitos, hermosos. Ele vê, e ele crê que eles seriam, um deles seria o rei de Israel. Davi não foi escolhido por sua aparência. Agora, Deus fala com o profeta Samuel e diz: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que é aparente, o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor vê além, Ele conhece o coração. Deus quer levantar um povo assim, que tenha um coração que seja de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao 29. Se puder colocar aqui na pantalla, na tela, por favor, coloque aí para nós acompanharmos juntos, DCM. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, está aí? Aleluia, pega eles, Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as 28, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. 29, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Aleluia, perante ele. Deus quer levantar uma geração que não é, para confundir aqueles que pensam que são. Deus quer levantar um povo que sabe que é desprezível, para confundir aqueles que pensam que são. Deus quer levantar um povo que pareça que é louco, que pareça que não vai dar nada, para levantar aqueles que creem que já estão no seu auge, no seu limite, e que sem eles Deus não pode fazer. Deus quer levantar um novo povo, que dependa, que se humilhe, que reconheça que Ele é Deus, e que nós somos pó. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, porque Ele viu você e eu, porque Ele nos chamou. Ninguém dava nada por nós. Estamos aqui porque a graça e a misericórdia de Deus nos alcançaram. Irmãos, quando Deus falou comigo que eu seria um pastor e um pregador da palavra, e eu entendo que isso é muito mais responsabilidade que privilégio. Eu tinha 14 anos, eu nem era batizado. E eu lembro que quando Deus usou alguém para falar comigo, eu tinha uns amigos que davam risada, porque, irmão, eu não era fácil. Eu fazia muita bagunça, incomodava bastante os outros. E aí eles olhavam para mim e falavam assim: mas ele é o pior de nós, é o que faz mais bagunça na escola. Mas Deus falou, e sabe o que eu fiz? Eu acreditei nessa palavra, eu recebi essa palavra. Tomei decisões que precisavam ser tomadas, e eu entendi que Deus não me estava chamando por aquilo que eu era, senão Ele estava me chamando por causa do coração que Ele via. Nós temos que entender que Deus quer levantar esta gente, às vezes aqueles que são os mais terríveis da família, e Deus vai lá e alcança, e Deus vai lá e capacita, e Deus vai lá e muda a história, e Deus vai lá e pega aquilo que não é, e começa a dar forma para algo que seja para a glória dEle, para a glória dEle. Você e eu não somos escolhidos por aquilo que temos. Eu imagino a cabeça de Davi, porque Davi estava cuidando das ovelhas, Samuel está na casa de Jessé, seu pai, todos os seus irmãos estão lá, mas Davi não está lá. Davi não é chamado para a mesa, Davi não é lembrado na hora do banquete, Davi não é lembrado na hora da boa comida, na hora da comunhão. Só que Deus viu Davi, Deus viu Davi, Deus havia visto Davi. Deus te viu, meu irmão e minha irmã. Ele te viu quando ninguém te viu. Ele te encontrou quando ninguém te encontrou. Ele lembrou de nós quando ninguém lembrou de nós.
Não foi Samuel que chamou Davi, foi Deus que chamou Davi das ovelhas. E Deus usou Samuel para isso. Nós temos que entender, Deus te chamou, Deus te viu, Deus te escolheu. Não foi porque você fala bem, você é bonito, ou tem uma boa aparência, ou está vestindo uma roupa que às vezes até combina. Não foi por isso, foi porque Ele não te escolheu pela sua aparência. Ele quer ser glorificado através das nossas vidas. A geração de Saul é levantada por Deus e se esquece de Deus. A geração de Saul é levantada por Deus e crê que tudo aconteceu por mérito seu. Mas a geração que Deus levantará, a geração de Davi, é uma geração que sabe que toda honra, toda glória e todo louvor pertencem a Jesus Cristo. Eu lembro quando nós fomos chamados por Deus para irmos para a Espanha, e Deus usou um servo dele para falar conosco, e eu vou tentar replicar as mesmas palavras. Deus falou assim: não chamei vocês porque são pastores, pastores eu tenho muitos. Não chamei vocês porque preciso de missionários, missionárias, obreiros e obreiras, eu tenho muitos naquele lugar. Mas eu chamei vocês porque vocês são servos, e servos eu tenho poucos. É por isso que Deus nos chama, porque Ele não quer que nós venhamos a crer que o nosso título vale mais que o nosso coração. Ele quer que nós entendamos que viver uma vida que agrade a Deus vale mais que nossas nomenclaturas, que os nossos cargos. Isso é responsabilidade. Agora, buscar viver uma vida de alguém que olha para os céus e reconhece: eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não teria condição de estar aqui, mas é Ele que faz todas as coisas. Deus quer levantar um povo que olhe para os céus e reconheça que é Ele que faz, e não a força do seu braço. Eu quero fazer parte desta geração. Você quer fazer parte dessa geração? A geração de Davi não é escolhida pela aparência. Em segundo lugar, a geração de Davi não está na mesa do reconhecimento, mas foi achada pelos céus. Versículo de número 11. Jessé responde a Samuel, que pergunta: já se acabaram os jovens, os moços? E ele diz: ainda falta o menor. Se percebe que Davi não foi lembrado, Davi não foi chamado para estar ali. Quando Davi vai levar os utensílios que seu pai pede, alimentos para os seus irmãos na batalha, no capítulo 17, um capítulo depois, e ele chega no campo de batalha, e ele encontra seu irmão Eliabe. Você percebe que no diálogo dos dois, havia um desprezo de Eliabe contra Davi. Acaso eu não conheço o teu coração obstinado, que vieste ver o sangue que é derramado na guerra? Eliabe estava dizendo: tu crê que eu não conheço o teu coração? Você só veio aqui para ver o que está acontecendo, Davi. Se percebe que havia um problema familiar, se percebe que havia um problema de relacionamento. Só que Deus viu Davi. Davi não foi chamado na mesa do reconhecimento da sua família, mas Davi foi chamado na mesa de Deus. Davi não está na mesa do reconhecimento dos homens, mas Davi está na mesa dos céus. Eu lembro da missionária Jéssica pregando algo, e ela mencionou, Deus tomou a boca dela e começou a falar sobre algo. Nós estávamos em outra cidade e ela estava ministrando, e aí Deus começa a falar na boca da missionária Jéssica, claramente, e você sente porque o ambiente começou a mudar, quando ela começou a liberar aquela palavra, e Deus começou a falar dizendo: não fique em mesas que Deus já se levantou, não esteja em lugares em que Deus já não está, não permaneça em mesas em que Deus já não está nela. E eu lembrei dessa palavra, porque foi bem naqueles dias
Davi não está na mesa do seu pai Jessé, mas Davi está na mesa dos céus. Nós devemos entender que devemos buscar estar nas mesas, nos lugares em que Deus está, onde Deus tem liberdade, onde Deus se manifesta, a mesa da comunhão, a mesa da fidelidade. Nós não podemos permanecer em lugares, em situações, em momentos que Deus não nos chamou para estar. Davi não foi lembrado, mas Deus viu Davi. Davi não foi chamado por seu pai, mas foi chamado por Deus. Nós devemos entender estas coisas. Ainda falta o menor, o mais novo, o mais improvável, o que teria menos probabilidade de ser chamado. Só que Deus viu Davi, Deus escolheu Davi, e nós devemos entender, irmãos, muitas vezes os homens não irão nos escolher. Muitas vezes nós não seremos chamados em mesas do reconhecimento. Muitas vezes nós não seremos lembrados. Só que se o céu lembra de nós, já é suficiente. Olhe para cá. Se nós sentamos na mesa de Deus e não sentamos na mesa dos homens, já é suficiente. Se nós somos lembrados por Deus, ainda que sejamos esquecidos pelos homens, já é suficiente. Deus está acima de todas as coisas. Ele vale mais do que todas as coisas. A geração de Saul deixou a mesa de Deus por causa da mesa do reconhecimento. A geração de Saul abandonou a Deus por causa dos aplausos e do reconhecimento humano. Só que a geração de Davi sabe que é Deus que faz todas as coisas. A geração de Davi sabe que não pode mesmo, que não tem condição nenhuma, mas é Deus que a chama e é Deus que a capacita. Eu quero fazer parte da geração de Davi. Só que não podemos nos sentar em lugares que Deus já se levantou. Você sabe aquele momento em que você sabe que a conversa já terminou e você tem que sair dali, senão a conversa vai se estender para um caminho que não agrada a Deus. Você sabe esse momento, já viveu esse momento? E você toma a decisão, agora eu me levanto e a conversa terminou e você vai saindo. Você sente paz no seu coração. Por quê? Porque você se levantou dos lugares em que Deus não te chamou para estar. Quantas vezes, irmãos, eu lembro, quantas vezes já passei por isso, e eu lembro de um momento em que Deus ministrou no meu coração, está na hora de levantar daqui, e sair. E eu saí, levantei, saí, fui para casa em paz. Paz com Deus, ainda que não traga paz aos homens. Paz com os céus, ainda que às vezes aqui na terra as coisas se conturbem um pouquinho. Nossa prioridade é Deus. Só que um problema que nós temos nos dias de hoje é que muitos de nós servimos as pessoas e devemos servir, mas em primeiro lugar devemos servir a Deus através das pessoas e não as pessoas. Não podemos inverter esta ordem. Nossa prioridade em agradar deve ser o Senhor, e depois devemos servir os nossos irmãos. Só que muitos fazem ao contrário, e aí só dobramos os joelhos quando alguém está me vendo, e aí só vamos ter um propósito com Deus quando alguém está me observando, e se aquela pessoa não vê, eu não faço. Nós somos chamados para agradar a Deus, irmãos, e Ele conhece o nosso coração. Davi é o menor, Davi não tem capacidade, Davi é muito jovem, Davi não foi chamado por ninguém da terra, mas foi chamado por Deus. A mesa está posta, a comida está sobre a mesa, o profeta está na casa, mas o rei estava cuidando das ovelhas. Aquele que Deus chamou não estava no lugar que Deus queria manifestar, só que o Senhor o chama para aquele lugar. Nós não podemos buscar reconhecimento humano, nós temos que buscar viver uma vida que agrade a Deus.
E como isso às vezes é difícil na vida da igreja. Olha o que disse Charles Haddon Spurgeon: como nós buscaremos honra em uma terra que crucificou o nosso Senhor? Se Jesus, que era o maior homem, é o maior homem que já existiu, ele não foi honrado e nem reconhecido, ele foi, muito pelo contrário, crucificado. Como nós vamos querer honra nessa terra, se eles mataram o nosso Senhor, e nós somos discípulos dele? Como nós vamos buscar reconhecimento, se Jesus não foi reconhecido? E muitos de nós estamos querendo reconhecimento humano, sem o reconhecimento do céu. A Bíblia diz que o homem é provado pelos elogios que recebe. Uma coisa é você ter um feedback de uma situação, para você saber se errou ou acertou. Outra coisa é você buscar para si um reconhecimento que não é seu, porque se a obra é feita, é porque o Espírito Santo trabalha em nossos corações e através de nós. A geração de Davi não é escolhida por sua aparência. A geração de Davi não está na mesa do reconhecimento, mas ela é vista pelo céu. A geração de Davi, que será levantada, é a geração que é fiel, mesmo no trabalho mais simples. Onde estava Davi? Cuidando das ovelhas. Um trabalho simples, um trabalho de Davi. Seu pai deu esse trabalho para que ele fizesse. Davi estava fazendo aquilo que seu pai ordenou que ele fizesse. Um trabalho que poderia parecer simples. Vai cuidar daquelas ovelhas, Davi. Guarda elas. Seja o pastor daquelas pequenas ovelhas. Deus quer levantar uma geração que não descuide as ovelhas, ainda que sejam poucas. Deus quer levantar uma geração que valorize até mesmo as coisas mais pequenas. Mateus 25, 23. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Deus quer levantar esta geração, que sabe que deve ser fiel no pouco, que sabe que deve ser fiel no trabalho mais simples. Tinha alguém com Davi? Não. Tinha alguma pessoa perto de Davi, aplaudindo Davi, reconhecendo o esforço de Davi? Tinha alguém para aplaudir Davi, porque matou um urso e um leão? Não. Só que Davi não deixou de ser fiel, e não deixou de cuidar das ovelhas. Nós estamos vivendo dias em que muitos de nós, e eu me incluo nisso, deixamos o trabalho mais simples, porque achamos que não é nosso, não é para nós. Eu não vou carregar essa cadeira, porque eu sou um obreiro. Justamente porque você é um obreiro, deve carregar a cadeira. Eu lembro que, quando eu aceitei Jesus, e eu tinha um amigo, Erandu Valim, nós tínhamos uma competição saudável. A gente competia para ver quem limpava melhor o banheiro da igreja. E quando tinha festa, nós dormíamos no lugar da festa da igreja, para poder guardar a igreja, e nós fizemos uma aliança, nós dois. Nós vamos servir Jesus, e pode ser pouco, pode ser muito, mas nós vamos servir com todo o nosso coração, e vamos buscar fazer o melhor, porque nós sabíamos que não estávamos servindo as pessoas, estávamos servindo em primeiro lugar a Deus, e depois as pessoas. Deus quer levantar esta geração que é fiel mesmo nas coisas mais pequenas. E eu lhe pergunto com todo carinho, quando você é chamado para fazer algo simples, você vai? Quando alguém te chama para fazer, ou às vezes alguma coisa que não vai ter ninguém para te reconhecer, você faz? Quando ninguém está te vendo, você é fiel ao Senhor, mesmo no trabalho mais simples, no exercício do seu ministério? Eu lembro que, quando eu fui consagrado diácono, na época, meu pastor falou para mim: você nunca mais vai deixar de ser diácono. Você pode ser um presbítero, você um dia vai ser um evangelista, você um dia será um pastor, mas você nunca mais deixará de ser o diácono que Deus chamou. Porque, Marcelo, nosso primeiro chamado é servir.
E eu lembro dessas coisas. Só que nós vivemos dias em que tem gente que vai orar e tira foto, irmão, e posta lá, entrando em oração agora, deixa o seu pedido de oração aqui. Aí bota uma mão aqui, tira foto e posta. Quer um reconhecimento numa coisa que não precisa. Se você passa na calçada da igreja e vê alguma coisa, você é capaz de organizar aquilo que está desorganizado, mesmo que ninguém te peça? Porque o que revela o nosso coração é aquilo que nós não somos direcionados a fazer, ou que ninguém pede para nós fazermos, mas fazemos porque sabemos que devemos e que agrada ao Senhor. Por exemplo, estamos em oração aqui na igreja, é hora de intercessão e guerra. Você sabe que você foi chamado para interceder. Você sabe que foi chamado para levantar a mão e dizer: Senhor, usa quem está ministrando. Senhor, visita aqueles que precisam. Senhor, eu posso abraçar alguém, me dá uma direção. Me ajuda a ser um instrumento que o Senhor me chamou para ser. Deus quer nos dar esta graça, para que nós possamos olhar as coisas, não pelo tamanho delas, e sim pela necessidade delas. Muitos de nós estão escolhendo a quantidade, não a qualidade. E Deus não chamou as nossas vidas para servir a Ele, e todos nós temos esse chamado para servir, não pelo o quanto devemos fazer, e sim pelo como devemos fazer. A qualidade do nosso serviço é muito mais importante que a quantidade, e se nós logramos servir muito, com boa qualidade, com fidelidade, com excelência, Deus será glorificado em tudo. Se coloque no lugar de Davi. Eu creio que alguns de nós deixariam as ovelhas. Se visse o leão, irmão, sairia correndo. Quando o urso se levantasse, meu Deus, entre a ovelha e eu, deixa a ovelha e eu vou fugir. Só que Davi sabia: ninguém me viu, mas Deus me chamou. Ninguém me viu, mas Ele é o meu pastor, e Ele me guiará pelos pastos verdejantes. E ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, eu não temerei mal nenhum, porque Ele está comigo. E a sua vara e o seu cajado me consolam. E Ele vai preparar uma mesa diante dos meus adversários. Vai ungir minha cabeça com óleo, o meu cálice vai transbordar. E certamente que a misericórdia e a bondade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Perguntas: se você fosse julgado pelas coisas pequenas que você foi chamado para fazer, se Deus colocasse numa balança essas coisas que parecem simples, mas que Ele te chamou para fazer, essas coisas teriam algum peso, alguma equivalência em qualidade? Iríamos encontrar a aprovação de Deus nas coisas mais simples, desde recolher um copo, desde recolher um papel, desde cumprimentar alguém, desde abraçar alguém, de fazer a diferença naquilo que Deus nos chamou. Irmão, às vezes abraçar alguém que você nem conhece, mas saber que Deus te está direcionando a isso. Deus te abençoe. Deus tem uma história para você. Deus tem algo novo para a sua vida, e Deus começar a se manifestar através disso, sem que alguém te force, sem que alguém te peça. O verdadeiro serviço cristão, o verdadeiro obreiro, sabe que não precisa ser mandado toda hora, porque o céu já ordenou. A geração de Davi é uma geração que é fiel, mesmo no trabalho mais simples. Ela não para, ela não retrocede, ela não volta atrás porque tem pouca gente, ela não deixa de fazer o culto porque tem uma pessoa, ela continua servindo a Deus, adorando a Deus, servindo ao Senhor, porque ela sabe que foi chamada para servir ao Senhor. Nós estamos aqui, olha que bênção, na escola bíblica, tanta gente. Só que quantas vezes na obra missionária tivemos cultos que estava Carol e eu: vou pregar para ti hoje e nós vamos cantar para Jesus. E nós vamos adorar, vai ter culto, a igreja vai abrir.
E às vezes chegava um irmão, mas no outro lugar o pastor fechava a igreja e ia tomar café com os irmãos. Mas aqui nós viemos adorar a Deus. Tem uma pessoa, mas vai ter culto. Nós devemos entender isso. Deus nos chamou para sermos fiéis mesmo no trabalho mais simples. Diga comigo, simplicidade. Agrada a Deus. E muitos estão cheios de, tem uma palavra no espanhol, triquismites, cheio de manias, de costumes. E já, quantas pessoas estão aí para esse culto? 30, eu vou. Tem uma, não vou mais. Cheio de mania, irmão. Pode fazer uma visita? Depende. Irmão, pode ajudar aqui? Não. Isso não fui chamado para isso. Uma vez um obreiro me disse isso. Eu não fui chamado para limpar o banheiro, pastor. Eu não fui chamado para ajudar a organizar as cadeiras da igreja. E eu falei para ele, se você não foi chamado para isso, você também não foi chamado para subir no altar. Nós não fomos chamados para ser reconhecidos, nós fomos chamados para glorificar a Deus e servir a Deus. A geração de Davi é uma geração que é fiel mesmo no trabalho mais simples. A geração de Davi, em quarto lugar, a geração que Deus quer levantar, é uma geração que é ungida pelos céus, no meio dos seus irmãos. Versículo 12, Davi é ungido por Deus, na casa de seu pai, no meio dos seus irmãos, e ele continua lá. Ele permanece no mesmo lugar, ele continua cuidando das mesmas ovelhas. Recebeu a unção, mas não se isola porque tem a unção. Não crê que é melhor que ninguém por causa da unção que recebeu, mas sabe que são mais responsáveis agora. São ungidos pelos céus, no meio dos seus irmãos, sabem que são separados do mundo, mas têm comunhão na casa do Pai. A geração de Davi é a geração que recebe a unção de Deus, mas ela consegue trabalhar os seus relacionamentos. Ela não crê que ela é melhor, ela não crê que ela está acima de tudo e todos, ela não crê que agora ela está além de todo mundo. Eu lembro de um irmão, não foi aqui, foi lá no Rio Grande do Sul, que ele diz, Deus me ungiu com óleo de alegria mais do que os irmãos. E ele tentou provar para nós que ele era melhor que todo mundo, porque Deus havia ungido ele. E eu falei, meu irmão, misericórdia. Então fica sozinho aí, não incomoda os outros. Mas a geração de Davi é uma geração que recebe a unção, mas continua na casa do Pai. É a geração que entende que a unção é dada a nós para nos habilitar, nos capacitar, nos ajudar a servir aqueles que estão perto de nós. Davi foi levantado como rei para servir a nação de Israel e não servir seus próprios desejos e interesses. Nós recebemos do céu capacitação, dons, o fruto do Espírito, mas isso não nos faz melhor que ninguém. Isso deve ser para nós algo que deve ser exercido para abençoar. Dons foram dados para a igreja e não para os indivíduos. Dons são capacitações dadas por Deus para que nós possamos servir, alcançar, abençoar e Deus ser glorificado. Só que nós estamos vivendo dias, irmãos, que em nome de nós sermos usados por Deus, nós nos isolamos e às vezes, como o pastor ministrou na terça-feira, cremos que nós somos estrelas. Cremos que pelo que recebemos de Deus, nós agora somos melhores. Não, nós somos mais responsáveis, nós temos mais responsabilidades, devemos dar mais testemunho. Recebemos algo de Deus, agora continuamos no meio dos irmãos. Oh, glória a Deus. Davi, você foi ungido rei, Davi, mas você está na casa de Jessé. Ele continua sendo seu pai. Eliabe, Samar, Abinadab continuam sendo seus irmãos. Davi, você tem a unção, mas você não sai da casa do pai, Davi. Você permanece lá por um tempo. Deus quer nos ajudar a entender.
Olha o que Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, 2 Timóteo capítulo 4. Ele diz: porque eu já estou sendo oferecido como um sacrifício de libação ao Senhor. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Desde agora uma coroa de justiça me está guardada, da qual eu receberei das mãos do justo juiz, o Senhor, que dará não somente a mim, mas todos quantos esperam, amam a sua vinda. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo: eu estou sendo oferecido como um sacrifício de libação. Paulo está falando sobre sua morte, o seu término de vida aqui. A porta da eternidade começa a ser aberta para Paulo. Ele está no momento em que todos nós aguardamos, o momento em que o encontro com o Senhor se aproxima, e ele sabe. Agora ele diz: eu estou sendo oferecido como um sacrifício de libação. O que era o sacrifício de libação? Era o animal morto no altar, e quando o animal estava morto, o azeite era derramado sobre o altar, em cima do animal, e oferecido ao Senhor. A geração que Deus quer levantar é a geração que é como este animal. Morreu para o mundo, morreu para as suas vontades, morreu para os seus desejos, morreu pelo desejo de reconhecimento, morreu pelo desejo de fama, morreu pelo desejo das coisas efêmeras, passageiras, as coisas dessa terra. A única coisa que a geração de Davi quer é o azeite de Deus descendo sobre ela. Só que o animal tem que estar morto. Nós temos que deixar Deus trabalhar conosco, deixar o Senhor tocar em nós, moldar nossos corações e vidas, para que a unção possa descer sobre as nossas vidas. Davi não se isola, Davi não crê que é melhor, Davi continua na casa do pai, continua obediente àquilo que Deus havia estabelecido sobre ele. Deus quer nos dar unção, irmãos, mas não é para que nós olhemos para nós ou para aquilo que fazemos e venhamos crer que é fruto do nosso esforço e do nosso trabalho. Aqueles que olham para si e creem que tudo acontece por causa deles, eles já caíram, eles já estão caídos. Só que a geração de Davi é uma geração que sabe: eu tenho a unção, mas eu continuo na casa do Pai. Eu tenho a graça, mas eu não vou negligenciar aquilo que eu recebi. Eu continuo na casa do Pai. Em quinto lugar e último, para nós orarmos juntos, a geração que Deus quer levantar, a geração de Davi, é uma geração que é instrumento de Deus para libertação, cura e restauração, até mesmo daqueles que o perseguem. Versículo 14 ao 18, a continuação do texto bíblico. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor vem sobre Davi, mas no versículo 14, quando Samuel volta para Ramá, um espírito mau que veio da parte do Senhor se apodera de Saul. E agora Davi é chamado para ir para a casa de Saul. Sabemos que Saul vai fazer muito mal para Davi. Saul vai perseguir Davi. Davi vai revelar coisas que nos ensinam tanto nesses dias. Eu não tocarei no ungido do Senhor, longe de mim fazer mal ao ungido do Senhor. Davi é perseguido, mas ele é um instrumento de Deus para abençoar Saul. Davi é perseguido, mas ele é um instrumento de libertação na vida de Saul. Davi é perseguido, mas Davi é um instrumento de Deus na vida de Saul. Quando Davi tocava a harpa, o espírito mau saía de Saul. Quando Davi ministrava o louvor, o espírito mau se apartava, saía de Saul. Deus quer levantar uma geração que, mesmo sendo perseguida por Saul, é uma geração que sabe que toda vingança pertence ao Senhor. 1 Samuel capítulo 24, versículo 12, olha o que Davi diz a Saul: julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o Provérbios dos antigos, porém a minha mão não está contra ti.
Davi está revelando o coração de alguém que verdadeiramente é levantado por Deus, não tem vingança. Deus quer levantar uma geração que saiba que para ser um instrumento de Deus, devemos entender que toda vingança pertence ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 19, pode colocar aqui na tela, por favor, 12, 19 de Romanos, olha o que diz as Escrituras, Romanos capítulo 12, versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. 20, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Deus quer levantar homens e mulheres com este coração, irmãos, que mesmo recebendo o mal, eles não retribuem o mal, eles sabem, tudo está nas mãos do Senhor. Como falamos aqui na quinta-feira, não perde tempo com falsos inimigos, com falsas guerras, com batalhas que não são suas. Provérbios capítulo 20, versículo 22, olha o que diz a Bíblia, não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e Ele te livrará. A geração de Saul é a geração da vingança, é a geração da perseguição, só que a geração de Davi é a geração daqueles que não se vingam, eles colocam tudo nas mãos do Senhor. Se você e eu fôssemos julgados por esse sentimento de vingança, o Senhor encontraria em nós um coração puro, porque nós retalhamos, nós brigamos, discutimos, queremos nos justificar de tudo, e não deixamos que Deus nos justifique. Às vezes, fazemos coisas só para implicar, para fazer mal para o irmão. Eu vou falar, perdão a palavra, mas é o que Deus coloca no meu coração. Eu vou falar sobre o peso daquela pessoa, eu vou falar que ela está gorda, ou que está gordo, eu vou falar sobre a aparência dela, porque eu sei que ela não gosta, vai fazer mal. Porque falou uma coisa que eu não gostei, agora eu vou me vingar, porque eu sei que essa área vai doer. E fizemos de propósito, e Deus olhando para nós, querendo nos levantar como geração de Davi, e nós com o coração de Saul, como o coração de alguém que persegue. Olhe para mim aqui, eu já vou terminando. Saulo, antes de ter um encontro com Deus, ele perseguia, só que depois que ele teve um encontro com Deus, ele passa a ser perseguido, ele não persegue mais. A geração de Davi é uma geração que apresenta todo o mal diante de Deus e diz, Senhor, Tu és testemunha, está nas Tuas mãos. Só que a geração de Davi, que é usada para libertação, cura e restauração, também é a geração que não se vinga, mas também a geração que tem um coração perdoador. Davi não faz mal a Saul, por 3 vezes tem oportunidade de matar Saul e resolver seu problema. Irmãos, Davi não faz mal, Davi perdoa, Davi perdoa. E quantos de nós queremos as bênçãos da geração de Davi, mas ainda com o coração amargurado de Saul? Quantos de nós, aqui na igreja, todo mundo é geração de Davi, mas dentro de casa, geração de Saul. Alguns de nós falamos que perdoamos com nossa boca, mas não com ações concretas. Alguns de nós não conseguimos perdoar até mesmo as coisas mais simples. Olha o que Jesus ensina para Pedro, Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes.
Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E eles estavam falando a respeito de um dia. E a gente tem um coração tão duro que a gente vai lá na calculadora fazer 70 vezes 7 para ver quanto dá, para ver quantas vezes o irmão vai errar conosco que nós vamos perdoar ele. Só que Jesus está usando uma figura de linguagem, aumentando isso para ensinar para a gente que não é 70 vezes 7, é quantas vezes for necessário perdoar. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que quem não perdoa é como alguém que tem um copo de veneno nas suas mãos e o toma, esperando que o outro morra. Deus quer nos levantar, irmãos, para fazer a diferença nesse mundo, só que aprisionados pelo ressentimento e pela amargura, não seremos geração de Davi. Buscando vingança, não seremos geração de Davi. Buscando motivos para se amargurar, se enclausurar dentro dos seus sentimentos, se prender dentro da sua própria alma, se voltar para si mesmo e buscar suas razões, e não o que a Bíblia diz. Nós seremos geração de Saul, e Deus olhando para nós, esperando nós tomarmos decisões que nos levem a entrar no caminho que Ele quer, para que Ele trabalhe conosco e nos levante, e nós com o coração endurecido para Deus. E o Senhor dizendo: não busca vingança, e nós buscando vingança. E o Senhor dizendo: perdoe, e nós guardando coisas e motivos e razões e bons argumentos para dizer: eu não tenho ressentimento, mas a outra pessoa, assim, assim e assim, e eu não quero nem conversa. A geração de Davi é a geração que perdoa, ela tem um coração perdoador. Nos dias de hoje, uma das mais grandes batalhas é essa: vencermos aqui, vencermos o eu, vencermos o ressentimento, a amargura, a falta de perdão. Se você olha a história de Davi do início ao fim, Davi, ele desenvolve esse coração perdoador. Imagine, seu filho faz tanto mal, Absalão faz tanto mal para Davi, para o povo de Israel, só que Davi chora quando seu filho morre, porque ele lamenta toda aquela situação. Ele não tem raiva de Absalão, mas ele tem um coração perdoador. Davi perdoa Saul, Davi perdoa Mical, Davi perdoa aqueles que estão perto dele, Davi perdoa pessoas que fizeram mal a ele. Só que nós queremos a unção que Deus derramou sobre Davi, queremos ser a geração de Davi, mas não temos um coração perdoador. Homens e mulheres validados pelos céus são homens e mulheres que vivem uma vida na simplicidade e têm um coração perdoador. Que Deus possa olhar para nós e encontrar em nós um coração que seja um coração que decida agradá-lo. Às vezes você vai começar perdoando com palavras, mas Deus vai te dar graça para você perdoar de verdade. Deus quer que nós tenhamos esse coração. Olha o que diz a Bíblia, tantos versículos. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Irmãos, quando estiverdes orando. Muitos de nós oramos tantos cultos, mas o coração pesado, de tanta coisa ruim que está aí guardada, e Deus não recebe nossa oração. Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. O apóstolo Pedro, se não me falha a memória, ele chega a dizer que o marido que não trata a sua mulher com entendimento, com sabedoria, nem as suas orações são ouvidas. O Senhor está falando sobre nós termos uma vida bem resolvida aqui, para que possamos dobrar nossos joelhos e olhar para o céu e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, assim como eu tenho tido misericórdia. Se Deus te perdoasse hoje, por aquilo que você tem perdoado, você seria verdadeiramente perdoado? Ou você estaria condenado agora? Quem quer ser geração de Davi? Efésios 4:32, a Bíblia diz: antes,
Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Colossenses 3,13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha um motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Quantos aqui estão pagando o carnê do perdão do céu? Levante a mão. Quanto Jesus te cobrou para te perdoar? Foi muito caro? O valor que Ele pediu para você? Em reais, quanto Ele pediu? Nada. Ele não te cobrou nada. Então por que viver uma vida cobrando perdão de outras pessoas? Que Deus possa encontrar em nós um coração da geração de Davi. Eu quero orar com você nessa manhã, nesses minutos que ainda faltam, eu quero orar com você nessa manhã. Fique de pé, em nome de Jesus. E com a permissão do pastor, aleluia, eu quero fazer um convite aqui nessa manhã, e nós vamos orar. Só quem quer fazer parte da geração de Davi, a geração que Deus quer levantar. Irmão, se você quer, vem aqui no altar. Faça essa aliança com o céu. Senhor, eu quero fazer parte dessa geração. Senhor, eu sei que o Senhor não me escolheu pela aparência. E Senhor, eu sei que eu não fui chamado para a mesa do reconhecimento. Senhor, eu sei que o Senhor me viu quando ninguém me viu. Senhor, eu sei que o Senhor me escolheu quando ninguém me escolheu. Senhor, eu quero ser um instrumento vivo nas tuas mãos, para ser instrumento de cura, de libertação, de transformação, até mesmo para aqueles que me perseguem. Eu quero ser bênção para quem me amaldiçoa. Quem quer ser parte da geração de Davi? Feche os teus olhos nesta manhã. Seja sincero com Deus. Seja sincero com os céus. O Senhor quer encontrar em nós um coração que agrade a Ele. Nessa manhã não tem grande nem pequenos, somos todos dependentes do Senhor, que precisamos do Senhor em todo tempo e em todo momento, em todas as horas, segundos, minutos, milésimos de segundo, em todas as estações, inverno, verão, outono e primavera, aonde for, com quem for, nós precisamos do Senhor. Ore, fale com Deus nesta manhã. Diga: Senhor, eu quero ser um obreiro na geração de Davi, Senhor. Eu não quero ter o nome de obreiro, eu não quero ter a aparência de obreiro, mas um coração podre, um coração doente, um coração enfermo. Cura minha alma nessa manhã. Fale com Deus nesta manhã. Diga para Ele: Senhor, me dá alegria em te servir, Senhor. Me traz alegria da tua salvação, alegria em poder servir na tua casa, alegria em poder adorar o teu nome, alegria em poder buscar o Senhor. Quando eu não tinha Jesus, eu estava afundado em tristeza, em angústia, em depressão. A primeira coisa que Jesus fez comigo foi me trazer alegria. Alegria em estar na casa dEle, alegria em adorar o nome dEle, alegria em estar com os irmãos, alegria em poder servir de alguma maneira. Deus quer trazer nesta manhã para o nosso coração a alegria de volta, para poder servir a Ele na geração de Davi. Fale com Deus, diga para Ele: entra na escuridão da minha alma nesta manhã, Senhor. Não te distraia, ore. Diga para Ele: entra na escuridão da minha alma, entra naquela área que ninguém sabe, toca em coisas que eu não falei para ninguém. Senhor, vira a chave nesta manhã e abre a porta, traz a luz outra vez. Oramandara sokia mataya. O Senhor sonda os nossos corações nesta manhã. O Senhor sonda a nossa alma nesta manhã. Tome decisões que te levem
para ter o coração curado. Sumanta que se abacaí, dereviaça macai. Bebekebia sumanturi vikobia nanda hasakaya taya. Aramancho koboho samatakai. Delebikia handa siakai. Ara shamancho revia hasiakai. A geração de Davi é a geração que Deus se agrada. A geração de Davi é a geração que Deus levanta. A geração de Davi é a geração que recebe graça, que recebe força, que recebe capacitação e entendimento. A geração de Davi é a geração fiel, mesmo no trabalho mais simples. A geração de Davi é a geração que não está na mesa do reconhecimento, mas foi chamada por Deus. A geração de Davi é a geração que perdoa, é a geração que perdoa. Nessa manhã, Deus está nos chamando para fazer parte da geração que será levantada na última hora. Receba renovo de Deus no teu ministério, receba renovo de Deus na tua alma, em nome de Jesus. A tristeza sai agora e começa a dar lugar à alegria dos céus. Sim, Senhor, traga um óleo de alegria. Sim, Senhor, nós vamos abraçar como nunca antes, nós vamos amar como nunca antes, nós vamos ter palavras que levantam, que curam, que libertam. Sim, palavras de perdão, de reconcílio, palavras de paz. Sheba, dará. O que mais? Samamai, Edebiofouque a Samaia, em nome de Jesus. Receba do alto dos céus agora a unção que Deus quer derramar sobre a geração de Davi. Levante a tua mão e clame, levante a tua mão e peça, levante a tua mão, levante a tua boca e comece a dizer nesta manhã: traga para mim, Senhor, derrama sobre a minha vida. Receba agora renovo sobre a tua alma. A unção da geração de Davi desce agora do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés. Todo peso, toda opressão, toda angústia, tudo que se levantou nesta semana para te tirar alegria, para te roubar paz, vai sendo quebrado agora, porque o Espírito de Deus está intervindo. Shabakamantore badaragai, uramanda sabiacaia, ekeamaha samatokebeha. Em nome de Jesus, Deus está levantando a geração de Davi. Deus está levantando a geração de Davi. Deus está levantando a geração de Davi. Aleluia. Levante a tua mão e glorifique. Levante a tua mão e adore. Levante a tua mão e glorifique. Levante a tua mão e adore. Suramandarabacassia cataramadaragai. Uramando kobo samatakai. Iribashite kosamai. Eten canantoria rasakai. O que mantoreberaste teriasaia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A sua glória, mais que a própria vida. Diga, nos deixa ser a geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Sem ti não irei. Sem ti não irei, não nos deixes sair sem tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixes sair sem tua presença. Aleluia. Declare aos céus nesta manhã a sua glória, aleluia,
mais que a própria vida, nos deixa ser a geração que busca a sua glória, mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixes sair sem tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixes sair sem tua presença. Jesus, o Senhor te viu, o Senhor te viu. Levante a tua mão uma vez mais. Ah, se tu abrisse o teu coração, eu te renovaria nesta manhã e mudaria a tua vida. Ah, se tu entendesse esta palavra tão simples, eu visitaria o teu lar e te mostraria o que eu faço quando alguém se rende na minha presença. Ah, se a tua alma fosse minha, se nós nos rendêssemos ao céu, como o céu quer, seríamos instrumentos de Deus, sem olhar a quem, em todo lugar, em todo momento. Abre a tua alma para o Senhor nesta manhã. Abre a tua alma para o Senhor nesta manhã. Amai telei que fome assai, que eu digo e vai turishi amantocobia, que ele e baturra manda siribicobia saia, que eu me constranja com sulivofia maturi, e bacá sulivicobia naragai, e banda chokere barra sulivicou, e deremancho livivici abacai. Receba de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, e que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e que eu diminua, e que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Servo de todos os irmãos.
poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, e é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Aleluia, declare ao Senhor. Santo, Com liberdade, declare a Ele. e é o Senhor Deus poderoso, Digno, digno de louvor, digno de louvor. digno de louvor. Tu és santo. Tu és santo, E varai, santo. aleluia, aleluia, Poderoso, aleluia. digno de louvor, Digno de louvor. Aleluia, tu és santo, aleluia. Aleluia. Quantos aqui querem ser geração de Davi? Aleluia. Levante a tua mão assim aos céus. Diga: eis-me aqui, Senhor. E eu agradeço a oportunidade nessa manhã. E pastor, Deus vai levantar uma nova geração. Porque aqueles que não querem já terminou o tempo dele. E Ele vai levantar um novo povo, um novo coração. E Ele vai fazer muito mais nos últimos dias da sua vida do que fez no começo dela. E Ele vai levantar pessoas que vão ser como Arão e Ur, e levantarão os teus braços, e Josué estará no campo de batalha. E Ele fará a obra, renovará os teus anos, te dará graça e te usará para levantar essa geração. Em nome de Jesus. Obrigado, viu, pastor? Que Deus abençoe a todos. Aplauda ao Senhor Jesus nessa manhã. Glória a Jesus.